Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso AllPro. Hoje a gente está na aula número 16, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos arquitetônicos. Vamos refletir, vamos discutir um pouquinho sobre soluções arquitetônicas e sobre os principais pontos, tá? Entre você instalar um sistema fotovoltaico que interfere na arquitetura do edifício, do prédio, da casa, enfim, e outro que conversa, né, que se integra, que se alinha. Então a gente vai ver bastante sobre isso na aula de hoje. Vamos lá? Vamos aqui para o meu computador, vamos ver os slides e hoje tem bastante figura. Então, estamos aqui na programação da aula de hoje, né? Então vamos ver o que a gente vai conversar hoje. Antes de falar sobre as questões teóricas, né, o assunto realmente da aula de hoje, eu quero corrigir aquele exercício que ficou das últimas aulas, aquele problema, né, aquele cálculo que eu deixei para vocês a respeito de calcular o máximo rendimento teórico, o máximo rendimento possível de ser alcançado por um módulo de silício cristalino. Depois a gente vai ver um pouquinho de sistemas BIPV, vamos entender o que é isso, sistemas BAPV, tá? Então vamos lá, começando a aula de hoje com a correção do exercício. O problema era qual a potência máxima de um módulo comercial de silício cristalino. A gente viu que realmente tinha aquela questão, né, do máximo rendimento teórico proposto para módulos de primeira geração segundo o limite de Shockley-Queisser, que é de 33,7%. A gente viu que eu pedi para vocês pesquisarem e calcularem, e vocês devem ter chegado em valores muito próximos desse aí que eu estou apresentando, porque é meio que um tamanho mais comum para essa tecnologia, né? Então, em torno de 1,63 metros quadrados. Então, dessa forma, a gente vai ter uma potência de entrada que, considerando a condição STC, né, lembra lá da Standard Test Conditions, que são as condições de teste padrão, onde um módulo para chegar nesse valor de 33,7% de eficiência e em todos os valores que os fabricantes apresentam como sendo os valores nominais, os valores de fábrica, esses valores eles são obtidos a partir de uma irradiância de 1000 watts pico por metro quadrado. Então, isso é um valor padrão. Então, se você aplica uma fonte luminosa de 1000 watts pico por metro quadrado em uma área de 1,63 metros quadrados, você vai ter um total de 1.624 watts pico, né? Faltou o pezinho ali, watt pico. Sempre que a gente está falando de potência luminosa, a gente coloca o pezinho no final. Então, aplicando o rendimento máximo teórico de uma célula de silício cristalino, a potência de saída vai ser os 1.624, que é o que ele está recebendo na entrada, vezes 0,337, que é o rendimento de 33,7%. Então, se você fizer essa conta e essa multiplicação, você chega no valor de 547,3 watts. Aí tem um asteriscozinho aí. Esse asteriscozinho está explicado logo abaixo. Esse é o rendimento máximo de apenas uma célula. Então, se a gente considerar que aquela área toda, né, que foi construída uma célula gigante que ocupa a área padrão de um módulo, você teria um rendimento máximo de 547. Só que na prática isso não existe. As células elas são pequenas, como a gente já viu aqui. Então o módulo ele é composto por várias células, um arranjo de várias células. Então existe uma área morta, né, entre duas células. Principalmente esse efeito fica bem nítido quando você pega aquela tecnologia de silício monocristalino, onde cada célula ela tem um formato meio arredondado. Então quando você vai colocando uma bolacha daquela do lado da outra, você tem uma areazinha entre elas, né, pelo formato arredondado, aquela areazinha ela acaba sendo perdida, não é ocupada.
Mesmo para os módulos de silício policristalino, que tem um preenchimento e uma ocupação maior, ainda tem algumas áreas que são utilizadas para trilha, né, para separação de uma célula da outra, para um isolamento. Então não tem realmente toda a ocupação 100% da área. Isso vai diminuindo essa eficiência. Além disso, tem perdas por conexão, por efeito jáulico, tem perdas por você colocar uma camada protetora em cima das células, uma camada de vidro, e ele não tem uma transparência de 100% ideal, então tem perdas também aí. Ou seja, esse valor 547 seria o valor, né, top lá, praticamente irreal, né, não vai ser alcançado nunca. Então a gente vê aí no mercado hoje módulos de 350, 360, então você tem uma faixa aí de 350 até 550, uma faixa de 200 aí que pode ser melhorada, né? Nunca vai chegar aos 550 para essa tecnologia, né, para esse tipo de módulo. Então a tendência é que ele se aproxime dos 400 e pouco, mas acima disso aí já é esperar demais dessa tecnologia, aí teremos que partir para outras. Beleza? Então esse exercício é para a gente refletir, discutir um pouquinho e fazer umas contas a respeito dessa questão de eficiência, rendimento, área, tá? E tecnologia. Então, para finalizar, a questão do rendimento ele está bastante ligado à área, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que é melhor? Um módulo de silício policristalino com eficiência de 20% ou um módulo de silício amorfo, por exemplo, filme fino, com eficiência de 10%, de 9%? Bom, do ponto de vista de eficiência, é claro que quanto maior, melhor. E do ponto de vista de ocupação de área também, o módulo que tem um rendimento menor, ele vai ocupar uma área maior. Porém, se isso não for um problema para você, né, se isso não for um problema, muitas vezes a área não é um limitador. A área, eu tenho, às vezes, muita área disponível. Às vezes o aspecto estético ele é mais importante. Então, os módulos de silício amorfo, que são escuro, pretinho, né, não tem aqueles rajados, aquelas variações, ele tem um tom bem uniforme, tem uma cobertura toda de vidro, ele não tem aquela moldura em volta, ou seja, ele fica um painel, né, um arranjo de vários módulos, fica um painel muito mais bonito. Então, se a área, né, ele vai ocupar praticamente o dobro da área dos módulos de silício policristalino. Então, se isso não for um problema, muitas vezes o módulo de silício amorfo, com rendimento da metade do policristalino, ele é melhor. Então, perceba que a questão de melhor, pior, ela depende muito do seu objetivo, tá? Depende muito de para que ele está sendo otimizado. E é sobre isso que a gente vai conversar bastante na aula de hoje e por algumas aulas aí. Então, vamos lá ao assunto de hoje. Então, a gente vai começar a falar sobre integração arquitetônica. O que significa essas siglas? BAPV, DIPV. As soluções fotovoltaicas podem ser integradas, que é o I do BIPV, é integrada, ou pode ser aplicada, que é o A do BAPV. Então, pode ser integradas ou aplicadas à arquitetura do prédio. Então, quando o projeto ele já é concebido, né, prevendo essa instalação de energia solar, o resultado ele pode ser muito mais harmonioso e esteticamente elaborado, porque ele já vai ser feito casado, né? Já vai ser feito casado, integrado, permite considerar melhor as opções técnicas, inclusive. Né? Então, por exemplo, se você tem a opção de construir um prédio já prevendo energia solar, você pode direcionar esse prédio voltado ao norte, né? No sentido norte. É claro que se a cartografia, a geografia permitir. Né? Claro que se for uma casa, estiver numa rua, você não vai botar a casa em diagonal no seu terreno. Tudo bem. Mas, muitas vezes, esse prédio está no meio de uma área bem maior, uma área industrial, ou uma área agrícola, ou uma área mesmo com um cuidado arquitetônico e um objetivo arquitetônico que tem essa flexibilidade de posicionar o prédio em função da melhor aproveitamento solar. Agora, quando o sistema ele é aplicado sobre, ele já é
montado em cima de uma edificação existente, né? A gente fala que é aplicado, alguns aspectos estéticos, técnicos, eles acabam sendo sacrificados para que você faça aquela adaptação, né? Essa aplicação é como se fosse uma adaptação. Então, essa aplicação ela é como se fosse, né, uma adaptação. Então, vamos lá ao significado das siglas. BIPV significa Building Integrated Photovoltaic System, ou seja, BIPV, Sistema Fotovoltaico Integrado à Edificação. Building aí seria edificação, né? E o Integrated Photovoltaic é bem fácil de traduzir isso aí, bem perto do português. Mesma coisa então BAPV, Building de edificação também, Applied, aplicado, Photovoltaic System, sistema fotovoltaico. Sistema fotovoltaico aplicado à edificação. Então, o significado da sigla, o que muda aí é o I do BIPV, que é integrado, e o A do BAPV, que é aplicado. Então, vamos ver aí alguns exemplos, né? E entender um pouquinho de BAPV. Então, começar aí com uma cidade solar japonesa de 98, que foi projetada e começou a captar energia solar, e essa tecnologia se difundiu desde 98 lá, é a cidade de Ota, né, na província de Gunma. E aí você pode observar nessa figura, essa é uma figura bem emblemática e que eu gosto sempre de comentar com meus alunos, que você vê os telhados aí em várias orientações diferentes, indicando que o sistema fotovoltaico ele chegou depois que as casas estavam prontas. Então eles foram realmente aplicados, adaptados às edificações já prontas. Agora, é claro que essa foi a solução encontrada porque era muito melhor você aplicar sacrificando muitas vezes a melhor orientação. Então ele não está... Se eles estivessem todos apontados para a mesma direção, eles estariam para a melhor orientação. O aspecto técnico estaria sendo valorizado. Só que os projetistas consideraram que não valia a pena você derrubar e jogar o bairro, a cidade inteira, né, demolir e construir de novo apontado para o lugar certo. Não valia a pena. Então, ele ficou com essa configuração aí. Agora, num conceito mais atual, né, essa cidade aí ela já é de 2014, é a cidade de Fujisawa, né? E ela tem essa sigla aí, SST, Sustainable Smart Town, que significa local inteligente e sustentável, localidade, né? Cidade inteligente e sustentável. Ela fica no leste do Japão e você pode ver que agora todas as casas já têm uma orientação, ou seja, elas já foram construídas, o bairro, as cidades aí já foram projetadas prevendo a melhor apontamento e a melhor adaptação aos sistemas fotovoltaicos. E aí a gente já diz então que como ele já foi construído junto com o sistema fotovoltaico, já preparado para receber o sistema fotovoltaico, ele já é integrado. Então esse é um exemplo de BIPV. Então duas cidades japonesas que ilustram bem os conceitos aí de BAPV, aí na cidade de Ota, e de BIPV, na cidade de Fujisawa. Então vamos ver mais alguns exemplos aí de sistemas integrados, né? Sistemas BIPV. Então, quando os módulos fotovoltaicos eles estão instalados sobre a edificação com as mesmas características dela, ou seja, quando ele já está perfeitamente casado, né, perfeitamente integrado à edificação, a gente diz que ele é um sistema BIPV. O módulo fotovoltaico, o sistema fotovoltaico como um todo, ele pode, inclusive, ser o próprio material de vedação. Então, existem módulos que são flexíveis, que são em formato de manta, e aí essa manta ela pode ser a própria vedação, isolante. Então você pode também estar construindo os módulos como sendo já parte da estrutura do telhado, parte da cobertura, parte da fachada, né? Um módulo pode ser a própria brise, que são aquelas uma espécie de toldo, né? Uma coberturazinha, pérgolas.
Então a gente vai ver alguns exemplos disso aí. E nessa figura você vê um painel que está totalmente adaptado ao telhado. Então não tem inclinação nenhuma, não tem levantamento, não tem desvio aí para procurar melhor orientação. Então ele está adaptado a esse telhado aí. Na questão das integrações arquitetônicas, né, diferentes soluções para as diversas tecnologias de módulos fotovoltaicos. Então, no sistema BIPV você pode se beneficiar das opções que as tecnologias diferentes oferecem. Por exemplo, existem módulos translúcidos, né, que têm uma certa transparência e que podem ser utilizados como janela, como você vê nessa figura aí. Então, um módulo que serve como uma janela, ele é claro que ele não é transparente como o vidro, mas ele está aproveitando uma parte da luz aí e transformando em luz solar. Outra solução aí que o módulo oferece é quando você constrói esse módulo com maior espaçamento entre as células, ou seja, deixa um espaço entre elas e esses espaços são transparentes e de forma que se aproveite a iluminação natural. Por exemplo, a gente tem aí essa construção que tem o formato de uma... Na verdade, ela tem a função, né, de trabalhar como uma espécie de uma estufa, né? Então, para plantas é fundamental que exista a penetração de luz solar. Então você vê que os módulos eles têm um espaçamento entre as células de forma que eles deixa passar um pouco de luz, retém um pouco para aproveitar a energia e um pouco ele deixa passar. Outra solução possível é utilizar mantas flexíveis, tá? Onde ela pode ser colocada desse tipo aí, ó, como uma espécie de um tapete, né, uma manta, e ela pode ser colocada em coberturas curvas, como aparece aí nessa cobertura de um barco, ou em cobertura de esse exemplo aí se eu não me engano, é o estado do Pituaçu, na Bahia. Então, esse módulo aí flexível, ele foi instalado como uma cobertura, uma espécie de um tapete, e ele cobriu, tá, a marquise, né, o teto, em cima da arquibancada, e ele assumiu todo o contorno. Por que foi utilizado esse tipo de módulo lá no Pituaçu? Porque é o mais leve que tem, né? Se fosse colocadas estruturas para os módulos de silício cristalino convencionais, ficaria muito pesado. E como foi aplicado já, na verdade, esse telhado aí, ele já existia, então foi utilizada uma cobertura flexível. Então, é uma solução tecnológica. Outra solução tecnológica aí é quando você tem frame rígido, né? Aquela armação, aquele quadro rígido, esses módulos na cor escura, diferentemente dos coloridos, tem esse tom que talvez seja uma opção estética, né, e arquitetônica para quem quer fazer uma cobertura ou uma fachada bem escura. E a vantagem desse tipo é que ele tem um tom mais uniforme, né? Mais padronizado. E aí o oposto dos pretos são os coloridos, que tem em tons diferentes. Por que o azul é mais comum? Porque azul é a cor que absorve e que consegue ser o maior rendimento, né? O melhor rendimento. Então, comercialmente você vai encontrar mais o azul, porque ela é uma cor que tecnicamente, ela tem um aproveitamento melhor e mais eficiente da energia. Mas os coloridos é aquela história, né? É o apelo estético. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, dos tipos de integração arquitetônica nos BIPVs. Então, quais as possibilidades de integração que existem? Então, você tem aí, essa figura mostra aí, vamos mostrando uma legendazinha aí. Então, letra A, integrado ao telhado, ou seja, a cobertura ela já é o próprio módulo, né? O próprio painel, o conjunto de módulos já forma o telhado. Na letra B a gente tem um sobreposto, ou seja, ele vai ser montado em cima de um telhado já existente, só que ele vai aproveitar a inclinação do telhado e vai aproveitar
a posição, né, a orientação do telhado. Na letra C, aplicação em sheds. O que são sheds? São galpões, né? Aquele formato típico ali que você pode ver na figura aí na letra C, né? Com aquelas partes mais inclinadas, mais levantadas. É a forma típica de galpão industrial e o módulo pode se encaixar ali e aproveitar aquela inclinação dos sheds. Outra opção arquitetônica é quando você tem uma cobertura ou uma parede curva, né, utilizando os módulos flexíveis. Existe também a possibilidade de ser colocado em um átrio, né, que é aquele espaçamento entre duas edificações ou dois telhados. Você pode cobrir uma espécie de um jardim de inverno, uma espécie de um corredor de passagem e aproveitar a luz incidente ali e muitas vezes, como a gente viu em alguns exemplos ali, deixar também passar um pouco de luz, fazendo um aproveitamento de luz natural. Na arquitetura ele pode ser aproveitado também em fachadas, tá? Aí você pode se perguntar, pô Flávio, mas o módulo não tem que ter uma inclinação ideal para aproveitar a incidência da luz solar diretamente em cima dele? Não, ele pode pegar também a luz solar difusa, aquela que é refletida. Então, em fachada, claro que ele não vai ter o mesmo aproveitamento, né, de que um módulo que esteja na inclinação ideal, tá? Pegando incidência de luz direta. Só que é uma opção, você coloca a fachada estaria ali de qualquer jeito. Imagina que a fachada poderia ser feita de vidro, poderia ser feita de mármore, onde não aproveitaria nada, e aí você coloca um módulo, um painel solar ali, e de forma que aproveita-se alguma coisa, tá? E como ele pode ser integrado na arquitetura, o prédio pode, inclusive, se beneficiar da beleza dos painéis, pode fazer algum tipo de arte, de desenho com eles e tal. Então eles podem ser sim usados na fachada. Pode ser usado na fachada com janela, né? A gente viu que existem alguns módulos que são translúcidos, né? Transparentes, então deixa passar um pouco de luz e aí pode ser utilizado como janela. Ele pode ser utilizado como brise, né? Você pode ver aí nessa figura o que é uma brise. São aqueles toldos, né? Aquelas coberturazinhas aí para cada uma das janelas. São as brises aí na letra H. E, finalmente, na letra I, uma fachada inclinada também com janelas pode ser uma opção para a utilização de sistemas fotovoltaicos, BIPV. Alguns exemplos aí, algumas imagens. Então, em cobertura, tá? Aqui a gente tem essa espécie dessa estufa aí em Munique, na Alemanha, tá? 306 módulos, 35% de transparência, permitindo que as plantas ali elas sejam cultivadas e elas façam sua fotossíntese normalmente, e ainda você ainda tem um aproveitamento de 27 kW pico, tá? Olha como é que ele fica por dentro, realmente bonito e tem a parte de aproveitamento de iluminação. Como cobertura também aí a gente tem a cidade, né? A cidade, não vou me atrever a falar esse nome, né? Sonnenschiff, deve ser alguma coisa assim, em Freiburg, na Alemanha. E ela é toda projetada, né, como uma cidade solar também. Então aí alguns dados interessantes, ó, 1/3 da energia que ela produz, ela consome consumo próprio, e o excedente, ou seja, 66% da energia é vendido. Nada mal, né? Então você vê também a planta aí, onde os prédios são bem orientados e bem aproveitados. Mais exemplos de coberturas BIPV aí, tá? Um prédio agora na Áustria, tá? Que está desde 2006 com 120 módulos e ele também tem um aproveitamento de iluminação natural, também tem um certo grau de transparência, tá? Agora o Estádio Olímpico na China, 6,68 megawatts, bastante grande nesse sistema fotovoltaico aí, e você pode ver também que ele tem um aproveitamento de iluminação natural. Agora, exemplos em fachadas. Então, olha que bonito esse prédio curvo aí. E aí os módulos escuros, eles dão um tom diferente, fazem uma composição realmente muito bonita. Esse outro aí que tem essas células com bastante espaçamento, né? Então ele é praticamente transparente esse aí, mas ainda assim tem um aproveitamento. Esse outro aí que tem também agora uma arte, né? Então
os arquitetos eles podem se beneficiar também da criatividade e fazer aí vários arranjos, vários desenhos, fica realmente muito bonito. Uma fachada inclinada, tá? Olha só que bonito também. E uma fachada curva. Esse aí com aqueles módulos de vidro todo bem escurões, né? Aqueles que são realmente também muito legais. O sistema de brise, né? Que faz aquela proteção para países muito frios, né? Onde nevam, é bem importante também, isso aí protege contra a neve e também faz uma sombrinha aí. No Brasil aqui a gente usa mais para proteger do sol. Olha outra brise aí, também com aproveitamento fotovoltaico. As brises inclinadas, isso parece até um pouco o sistema de janelas. Não era um fotovoltaico, mas na universidade que eu estudei, aqui no Espírito Santo, a gente tem esse sistema de janelas inclinadas assim, em brise. E mais um exemplo aí também das janelas inclinadas. E agora, os sistemas aplicados, né? O BAPV, Building Applied Photovoltaic System, sistema aplicado. Características desse sistema aplicado. Os módulos fotovoltaicos são instalados sobre a edificação, né? Com características diferentes da edificação, uma orientação diferente. Então ele fica, de certa forma, meio inclinado em cima, buscando melhor orientação com o sol. Ele fica um pouco mais inclinado do que a cobertura, do que o telhado. Pode ser numa reforma, né, num retrofit da instalação, ele pode ser incorporado. Não substitui o material de vedação, então a vedação ela é a original, né, a vedação original. E ele pode ser aplicado sobre coberturas, sobre telhados. E aí alguns exemplos, tá? Uns exemplos aí em cobertura. Então em uma laje, né, totalmente plana, foi aplicado aí os painéis, então teve que se colocar uma inclinação extra e eles estão chumbados aí sobre a laje aí, com essas sapatas aí, né, de concreto. Mais um exemplo aí onde eles estão numa estrutura metálica, também sobre a laje. Esse aí também estão chumbados em sapatas de concreto, também uma inclinação diferente da cobertura. E aí sobre um prédio, né, sobre a laje de um prédio, e aí sobre um estádio de futebol. Esse aí também criaram uma inclinação extra, né, uma inclinação artificial, e eles foram montados em fileiras aí sobre as arquibancadas. Também, de novo, aí um outro exemplo de painéis com uma inclinação construída a partir de uma estrutura que está chumbada e fixada na laje. Outro aí também que você vê uma elevação, né? Ele tem alguns pezinhos aí numa estrutura metálica também, criando uma inclinação diferente, e a foto não dá para ver, mas provavelmente está numa orientação também diferente da orientação da edificação. Então, por hoje é só. A aula de hoje se encerra por aqui. Espero que você tenha entendido a diferença entre um sistema aplicado e um sistema integrado, e isso esteja começando a fazer sentido para você, as questões das possibilidades, das diversas soluções, tá? Nem sempre a melhor escolha é que o módulo, o painel, ele fique na inclinação ótima, calculada lá, tecnicamente calculada. Muitas vezes, por uma questão estética, ele pode ficar um pouquinho desviado, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Isso vai comprometer um pouco a geração anual, mas o custo estético, muitas vezes, é muito maior do que o custo técnico. Então, a gente tem que começar a lidar com essas possibilidades, com essas variáveis, começar a entender, para poder realmente sempre entregar a melhor solução para o nosso cliente, para que ele fique o mais satisfeito possível. Não adianta nada você bater o pé e falar, não, o sistema tem que ficar inclinado aqui, e você destrói a estética, a fachada, a beleza da casa do cliente, e assim ele vai ficar insatisfeito, né, por estar gerando aí ao ano aí alguns quilowatt-horas a mais,
mas isso não compensa o custo realmente da satisfação. Muitas vezes é melhor o sistema ficar escondidinho, ficar discreto, ficar lá mais harmonizado com a arquitetura da obra e gerando um pouco menos. Então, essas questões aí, esses detalhes a gente vai trabalhar bastante, principalmente na parte de projeto, a gente vai ver bastante isso aí. E eu espero que essa aula tenha ficado bem clara e a gente vai continuar falando nesse tema, beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau!